Você falou que no seu vídeo, para se inscrever, você falou sobre a questão da assexualidade? Assexualidade. Você acha que isso foi bem abordado lá dentro? Cara, infelizmente, as pessoas têm uma visão de que os assexuais, eles não beijam na boca, eles não se apaixonam, eles não querem se relacionar, mas não é sobre isso, né? A sexualidade, pelo contrário, eu amo beijar na boca, né? Eu tô em vários aplicativos de paquera, eu gosto de sair, de conhecer pessoas. A questão não é essa, a questão é a atração sexual, né? É sobre como você sente atração. Então, eu acho que pela questão que envolveu o Guilherme, os meus sentimentos que ficaram confusos, porque também foram coisas novas para mim, acho que também a minha imaturidade em lidar com tudo isso me sufocou e talvez tirou um pouco do que talvez as pessoas poderiam entender melhor sobre a sexualidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho por ter me permitido viver isso. Porque eu poderia ter chegado lá e falar assim, cara, vou fazer de conta que, sabe, não tá acontecendo nada. Não, eu fiz o que eu queria fazer. Não tem nada que eu fale assim, eu queria fazer outra coisa. Não, naquele momento, dentro daquelas possibilidades, eu fiz o que eu podia. Então, tô bem tranquilo quanto a isso. E eu acho que é lembrado até hoje. Sim. Né? É uma coisa muito legal a gente falar. Mas é uma coisa que nem todo mundo... Eu, por exemplo, não é uma coisa que eu entendo muito. São quatro tipos, podemos dizer, de É que assim, a sexualidade, ela é um espectro, né? Então tem várias possibilidades de assexualidade. Tem o assexual estrito, né? Que não sente atração sexual alguma por nenhum gênero, nem homem nem mulher. Demissexual, que não sente atração... é o aromântico. Esse é aromântico. Aromântico. Tem o demissexual, que não sente atração sexual, mas o desenvolver do vínculo afetivo com outra pessoa, ele pode eventualmente sentir alguma atração. Sou eu. Você é o demissexual. E tem o greysexual? Greysexual, que raramente sente atração sexual apenas em situações muito específicas. E tem o assexual fluido, que em certo momento pode sentir como demissexual, depois como greysexual ou como assexual estrito. A pessoa transita entre orientações assexuais. Uma coisa que uma vez você contou, acho que quando a gente foi gravar, não lembro o que foi, ou se eu vi você falando isso no podcast da Prado, a sexualidade ela não está necessariamente relacionada à orientação sexual. Exato. Isso não é um consenso dentro da ciência, né, dentro da sexologia. Alguns cientistas consideram como orientação sexual, outros consideram um espectro à parte. Por isso que algumas pessoas usam assim, a minha orientação assexual é demi, entendeu? E não a minha orientação sexual é assexual. Então não é um consenso. Eu, por questões pessoais e até mesmo por saber que a vida é fluida, a vida por si só leva-nos a vários caminhos. Eu prefiro me colocar como assexual porque eu acho que durante a minha vida eu já variei em vários espectros dentro da sexualidade. Porém, uma coisa que muita gente às vezes coloca em xeque, né? Mas será que você é sexual mesmo? Mas o padrão ele sempre continua, que é a questão da atração, sabe? Então essa questão da atração é o que mais faz com que eu esteja dentro da sexualidade. Porque, e foi muito difícil pra mim, o selfie. Foi um tabu muito grande, porque como eu fiz pós em sexualidade, então sempre foi um assunto que eu gosto. Eu gosto de falar sobre sexo, de pensar sobre sexo, de coisas relacionadas a sexo. Então eu nunca pensei que eu fosse ser um assexual. Eu só descobri que eu sou assexual depois que eu esgotei todas as possibilidades. Eu pensei que eu era hétero, eu pensei que eu era gay, eu pensei que eu era bi. Eu não me encaixei em nada disso, não me sentia à vontade com nada relacionado a isso. Falei, cara, que loucura, eu acho que eu sou assexual. Então foi um processo pra mim também muito difícil, sabe? De se aceitar. Eu acho que se aceitar é muito complicado. E você acha que essa situação de entender isso veio em qual momento da sua vida? Eu acho que foi no momento que eu percebi que eu estava sendo hipócrita com quem eu me relacionava. Porque eu me relacionava com algumas pessoas e na minha cabeça eu já sabia que eu não ia fazer sexo com elas. Só que você não falava pra elas? Só que eu não falava pra elas. E isso era, na minha concepção, não era uma coisa legal com a pessoa. E aí eu comecei a falar assim, cara, eu preciso ter respeito pela outra pessoa e também me aceitar. Né? Então, quando eu me aceitei e falei assim, não, eu tô namorando essa pessoa, tô ficando, tô me relacionando. Namorar não, de fato eu nunca cheguei a namorar assim, mas tava ficando, beijando a boca, saindo. Então foi nesse momento. Eu falei, cara, eu tenho que ser verdadeiro com a pessoa. E na Travessia, né, na novela, passou muito sobre isso, Sim. né? Que o cara tava lá, ele não contava pra ela, e aí teve esse embate de tipo, conta, não conta, tem que contar. E aí acontece aquilo que aconteceu mesmo na novela, né? Situações constrangedoras de você sair com a menina e aí rolar aquele negócio. E você, eu já passei por isso.
né? E você tá naquela situação e você fala assim, cara, vai dar certo, eu vou sentir atração aqui, vai ser tudo perfeito e tal, não sei o quê. Mas, cara, mesmo o seu corpo respondendo, você, sei lá, ficando ereto, você ficando excitado naquele momento específico, ainda assim não chega a ser uma atração sexual de fato. É mais uma resposta do corpo. Então você se sente muito estranho naquela situação, naquele ambiente. E aí você começa a se sentir mal, porque você fala assim, cara, que ruim isso, que ruim eu ser diferente. Então, o mais legal de você se aceitar é que você não se coloca nessas situações. Então, hoje, quando eu vou sair com alguém, a primeira coisa que eu falo é assim, te achei incrível, quero muito beijar na sua boca, mas assim, sexo não vai rolar, beleza? Mas, entre aspas, pode ser até que role daqui a um mês, daqui a 2 meses, não sei como é que é a vida, mas eu prefiro dizer que não, porque se não vier a rolar, essa pessoa já vai ter entendido do meu lado, ela vai estar comigo porque ela gosta de mim, não porque ela quer sexo, entende? Alguma vez você já conseguiu romper esse bloqueio ou não? Bloqueio em que sentido? Não, bloqueio que na sua cabeça, tipo, vou tentar, vai dar, e aqui eu não consigo e tal. Alguma vez já fluiu? Teve dia que eu falei, acordei e falei, hoje eu vou comer, sabe? Tipo, hoje eu vou dar, já... Tô faminto, não tô faminto, tá. Mas assim, eu quero... eu quero ver... Não, porque como a gente fica muito confuso... Então eu falei assim, será que eu tô com medo de que isso aconteça? Ou eu sou assim de fato? Então eu acho que é o que eu acabei de postar no meu Instagram. Não tenham medo de experimentar, de ser feliz, de correr atrás para entender quem você é. Uhum. Tá tudo bem você ser diferente, tá tudo bem você fazer algo e depois falar assim, cara, não era isso que eu queria. Tá tudo bem, gente. Eu acho que o importante no fim é a gente saber quem a gente é e se respeitar. Não importa se vão acreditar ou não na sua sexualidade, porque as pessoas, elas só estão preocupadas com elas. Com a sua vida, só você tem controle. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Então, é isso. Quer dar para experimentar, para ver o que quer? Dá. Quer comer? Come. Não gostei, não curti, eu acho que não é para mim. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. E as pessoas também têm uma... Eu percebo, assim, uma mudança muito, assim, o pouco que eu convivo, que às vezes eu converso com entrevista com a galera mais nova, do que... Você tá quantos anos? 29 agora. 29, tô com 29. Quando eu, sei lá, entrevisto alguém de 20, ou quando eu vejo alguém, ou quando eu paro de trocar uma ideia, que é um pensamento que já tem mudado, assim, muito. Que, assim, você fazer uma coisa, não te faz uma coisa pra sempre. Tipo, putz, uma mina, eu beijei meu Deus, sou lésbico. Não. Você experimentou uma coisa que pode ser que você goste hoje, que daqui semana que vem você experimente de novo, que daqui a um ano você experimente e fala, nossa, isso aqui não é pra mim nunca mais. Isso não vai fazer você ser uma coisa, ou você tá numa gaveta. Não somos nós que devemos nos caber nos rótulos, né, nas nomenclaturas, mas as nomenclaturas que devem nos vestir. E nos vestir não pra gente ficar preso, mas vestir pra nos abraçar, pra nos acolher. Quando você fala com orgulho, eu sou gay, eu sou lésbica, você está falando assim, eu me sinto bem sendo isso. É por isso que tem muita gente que critica a gente usar a palavra orgulho. Mas o orgulho não é orgulho de, como eu sou orgulhoso, né? Uma pessoa que, sei lá, enfim, impõe coisas. Mas é no sentido oposto à vergonha. Eu não vou ficar me escondendo atrás de coisas que eu não sou, porque eu tenho orgulho de mim. Então, por eu ter orgulho, eu vou falar quem eu sou, entende? Então, acho que é sobre isso, é sobre você ter noção do seu valor como pessoa e querer que as pessoas saibam disso, do seu valor. Por que você que estuda isso, você faz palestra hoje, inclusive? Que inclusive tem uma próxima já, quando que é? Dia 14 de outubro? Agora, isso. A minha é dia 14, isso. Cronotipo, gênero e sexualidade. Quais as relações entre sono e comportamentos sexuais? Dia 14 de outubro às 11. Isso, no Congresso Internacional de Sexualidade. Que lá no seu Instagram vai ter todas as informações certinhas. Sim. Que tá aqui na descrição, o link do Instagram dele. Participem, aberto para todos, não precisa ser profissional da área. Você que fez psicologia e que você estudou sexualidade, estuda ainda, queria te perguntar isso, por que a gente, na sua visão, por que as pessoas, elas definem, elas rotulam, elas classificam, a sexualidade tem um peso tão grande, que é tipo, olham primeiro para a sua sexualidade, para um tipo de relacionamento, do que para o que você fez, do que você faz, do que você trabalha. É sempre tipo, lembra do, o viado dali, sapatão dali, ou não sei o que dali. Por que
tem esse peso ainda grande de classificar você pela sexualidade? Porque, historicamente, as pessoas sempre foram colocadas pelo poder, né? Então, a figura do hétero, do homem, né, que detém o poder, que define os rumos da sociedade, define os rumos de sua família, sempre foi muito acima disso, né? De qualquer outro padrão que a sociedade pudesse escolher. Então, isso vem repercutindo a gerações, né? Eu acho que desde o movimento aí da explosão sexual que a gente teve nos anos 70, muitas coisas têm sido quebradas, muitos avanços têm sido conquistados. Eu acho que o marco de 1990, onde tirou a homossexualidade como uma patologia, veio para que a gente também pudesse se abrir a entender que orientação sexual, que identidade de gênero são coisas da nossa espécie e não coisas relacionadas a transtornos ou patologias da nossa espécie. Então eu acho importante a gente reconhecer que, historicamente, a sociedade foi muito heteronormativa e isso deixou raízes. Então eu acho que é isso. A gente está conseguindo quebrar a cada dia que passa e à medida que a gente aumentar a nossa representatividade, por isso é importante a gente se reconhecer como grupo, como comunidade. Porque à medida que a gente aumenta a nossa representatividade no Congresso, né, hoje a gente tem a Duda Salabert e a Erika Hilton, por exemplo, lá lutando por causas importantíssimas. Eu estava vendo uma PL que a Erika queria fazer com que fosse para frente, sobre os direitos das mães lésbicas de inseminação caseira. Poxa, é muito importante, sabe? Você que é mãe, que é pai, escolher como que você quer gerar sua criança, né? E eu acho que dentro da comunidade LGBT é sempre isso, né? Nada na sociedade é de maneira natural. Você tem que pedir uma autorização judicial para você ter um filho, para você casar, para você, sabe? Por muito tempo foi para viver. Para viver a gente tinha que pedir autorização judicial para viver. Então eu acho que à medida que esses avanços têm sido conquistados, e isso só resolve, Lucas, por representatividade. Sim. Tudo começa lá. Tem gente que não gosta de política, mas não tem como fugir de política. Porque se eu tô aqui vivo, se você tá aqui fazendo seu trabalho, pagando suas contas direitinho, é por conta da política. A gente está envolvido nisso, não tem como fugir. Então, em vez de fugir, acho que a gente tem que enfrentar e aceitar mais. Muito bem. Eu acho que você, cara, quem não te segue ainda, quem gostaria de aprender mais, de entender, de conversar, estar aberto ao diálogo, siga o nosso Brabo, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? Sigam Twitter, X, o que vocês quiserem, né? Que agora mudou de nome.